É importantíssimo que a gente fale sobre o sofrimento. O sofrimento é inevitável. Não sei se você já percebeu, mas o Senhor não vai te livrar de todo sofrimento. Não é assim que funciona. Mas existe uma verdade sobre o sofrimento na vida de um cristão. Primeiro, que ele foi purificado porque Jesus já pisou sobre esse chão. Jesus é um homem de dor. Esse também é um nome para o nosso Deus. É um homem de sofrimento. É um homem que sabe o que é ser abandonado. É um homem que sabe o que é chorar, o que é perder amigos. O Senhor sabe o que é lamentar. É o Senhor que sabe o que é enfrentar a agrura da cruz, o abismo do abandono e se entregar no ato de sacrifício. Se a gente olhasse de forma muito crua, a história de Jesus poderia parecer uma grande tragédia, se não fosse a vitória da ressurreição e que ele fosse um Deus que tinha tudo sob seu controle. Mas a história de Jesus é bem própria de uma tragédia, de uma pessoa inocente, que é julgada injustamente e que estava fazendo bem pelas pessoas, amando as pessoas de forma incrível e foi julgada, condenada como por carrascos, como se fosse um grande ladrão e colocado no sofrimento. Mas Jesus passou pelo sofrimento e ele disse que nós teríamos lutas e aflições. É parte do discurso evangélico de Jesus, dizendo: vocês vão sofrer. Mas eu gosto muito de uma análise que se fala do sofrimento de Cristo, que é a purificação da dor que acontece em Jesus. Quando a gente lê histórias de reis, de príncipes, que tem medo de que alguma pessoa os envenene, o que é que acontece? Aí sempre tem alguém do lado, e quando alguém traz algum alimento, traz algum cálice com um vinho, ele pede que essa pessoa de confiança prove primeiro. Não é isso? Então essa pessoa prova primeiro, e aí se ela não morrer, não acontecer nada, ela vai dar para o rei, para o príncipe, e aí ele pode tomar com segurança. O sofrimento ele não nos fere mais, e a prova disso é que o Senhor tomou primeiro o nosso lugar. Ele falou: eu vou te provar que agora o sofrimento não mais vai esmagar vocês para a morte. Pelo contrário, ele vai poder gerar vida. Quer ver? O Senhor passa pela cruz, ele toma esse cálice e depois ele oferece de nós a novo o sofrimento. E ele ressuscita e está vivo e está conosco aqui agora. É a prova cabal de que o sofrimento não mais para nós é um arguilhão do mal no nosso coração. Pelo contrário, nós pegamos tudo isso e fazemos esses arguilhões, fazemos escada para que a gente possa crescer na nossa espiritualidade, nossa fé e sermos cristãos ainda mais aplicados, mais amorosos, mais prontos para honrar o nome de Deus. E isso é maravilhoso. Então, depois de Jesus, a dor não é mais uma coisa aleatória na nossa vida, um infortúnio que chega e te quebra, te arrebenta sem significado. Os cristãos sofrem, mas eles sofrem agora com sentido. Há significado, há profundezas abertas em nós pelo sofrimento, do qual o próprio Deus preenche. Então o sofrimento é muito importante na vida cristã. Uma pessoa que quer uma fé que não engloba nenhum tipo de dor e sofrimento, ela está desejando ser infantil e ter uma fé infantil, porque é próprio das tragédias que são nelas que são formadas a virtude da coragem. Quando o sofrimento vem e o medo e o mal chegam a nós, isso nos dá a chance de crescer. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer com nós. Ele quer que nós tenhamos um amor grande, próprio de pessoas corajosas, de pessoas virtuosas, a justiça, a fortaleza, a temperança. O ambiente propício para que essas virtudes cresçam e floresçam em você é o ambiente do sofrimento. Não é à toa que na Bíblia, que é um livro de muita sabedoria, diz que é melhor estar na casa onde há luto, e não há luto sem sofrimento, do que é melhor do que estar num espaço de festa, onde você pode estar celebrando, festejando, mas como uma pessoa boba, como um eterno adolescente fora de época, uma criança já no corpo de adulto, porque não há reflexão. E esse espírito de festa constante, com certeza, não é parte da espiritualidade cristã. Tem hora de celebrar, mas também há tempo para chorar, há tempo para sofrer, para que a gente possa crescer. Deus não vai te livrar de todo sofrimento e infortúnio, porque Ele quer que você cresça só por isso. Que você amadureça, que você aprofunde seu amor. E que na dor você encontre um espaço propício para que o jardim da esperança floresça. Só precisa de esperança quem sabe o que é sofrer.
E quem sofre tem mais condições de olhar para os olhos de Jesus na cruz e perceber a quantidade de amor que vem de lá. Uma pessoa que sofre pouco, com certeza ela vai entender muito pouco sobre o que é esperança. Quando você lê os Salmos, você lê textos assim: eu estou aflitíssimo. Onde o Senhor está, Senhor? Eu estou tomado de angústia. Você lê textos assim: meu travesseiro se tornou um mar de lágrimas. Isso é os Salmos. Nós temos um livro na Bíblia chamado Lamentações, onde só se lamenta. E nós temos uma história de Israel com uma história de muito sofrimento e dor. Mas nada daquilo foi perdido, era uma dor aleatória. Era o Senhor se mostrando por meio dos contrastes. Quando você sofre um vácuo existencial, você tem a chance de perceber aquilo que é a ausência do carinho do Senhor, sabe? Aí você passa a desejá-lo cada vez mais. Sabe, quem passou uma noite em claro, de vigia talvez, sabe o que é a primeira luz da manhã. Ele a ama. Ele ama o primeiro raio do sol. Talvez para que você possa amar a luz, você precisa passar por uma longa noite. E o Senhor te dá a chance de entender isso. Talvez quando você bate o pé na quina de uma mesa e você entende o valor daquele dedinho ali e como é bom ter um pé sem dor. Nós, seres humanos, aprendemos às vezes a amar as coisas e a importância das coisas pelo seu contraste, pelo seu contrário, por meio do sofrimento. Talvez você precise se sentir um pouco abandonado para entender o valor da companhia, de ter alguém que se importa com você. E Deus dizer: eu sou a pessoa que mais se importa com você. E você: agora eu entendo, eu dou valor a isso. Imagina alguém que não sente falta de nada e o Senhor fala: eu morri para te salvar. A pessoa fala: de quê? É preciso que você amadureça. E o sofrimento te ajuda a amadurecer. Mas é que toda pessoa madura sabe que as coisas são construídas com muito custo. Então, quando você olha um empreendimento muito bonito e grande, sabe que aquilo foi construído sem algum tipo de esforço e sofrimento. Alguma pessoa teve que suar para carregar peso, para carregar material, gastar seu tempo, abrir mão de um monte de coisa, lidar com esses barramentos para construir uma coisa grande e bonita. Uma comunidade cristã não acontece sem algum tipo de desgaste e sacrifício. E o sacrifício ele traz algumas frustrações. Você tem que abrir mão de uma coisa para viver outra. Então, uma comunidade de fé, uma família bonita, não acontece sem pessoas abrindo mão de coisas que amam. Isso é o amor. Então, esse também é um sofrimento de entrega. Você abre mão voluntariamente de coisas para viver outras muito melhores e maiores. Isso é amadurecer. E a escola, então, da fé e do amor também pode ser o sofrimento. Para nós, isso é parte da grade do seminário que Deus propôs para nós, ter dias difíceis. Então a gente não foge, a gente vive e desenvolve a coragem, a fortaleza, a prudência em um ambiente de angústia. Ah, meus irmãos, que saudade de vocês. Eu não desejo que vocês sofram, mas eu espero que quando isso chegar, porque isso vai chegar, sofrimento chega para todo mundo, que você possa crescer muito, tá bom? E que o Senhor te abençoe. Sabe que você vai olhar para o lado e o Senhor vai dizer: eu estou aqui com você, filho, tenha coragem, vá. Eu preciso que você cresça em esperança, em amor. Então, siga em frente. Eu já venci toda a dor. Ali agora não te fere, não te toca mais para te matar. Mas a dor vai fazer você crescer. A diferença é que nós somos libertos do medo, da frustração. O convite à espiritualidade cristã é um chamamento profundo para que você possa ressignificar tudo na sua vida, tudo que te acontece, todas as pequenas e grandes dores, e interpretar isso à luz da salvação de Jesus. A ideia é perguntar: onde está Jesus nesse momento de dor? Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia global e muita gente sofrendo, muito luto, muitas perdas, tanto na vida pessoal como nas empresas, na economia, enfim. Você pergunta: onde é que está Deus nisso tudo, no meio desse sofrimento, desse isolamento, pessoas se sentindo sozinhas em casa? E eu respondo: do seu lado. O Senhor está do nosso lado. Essas pessoas estão nos hospitais, elas não estão sozinhas, na verdade. Sabe aquela cadeira do lado que está vazia porque ninguém pode ficar acompanhando as pessoas internadas? No fundo ela não está vazia, o Senhor está lá com elas. O Senhor coloca suas mãos furadas sobre as mãos daquelas pessoas. Elas não estão abandonadas.
O Senhor não abandona os seus. O Senhor é um companheiro. Talvez você pergunte, onde o Senhor estava quando eu te escorri aquela lágrima, quando eu me senti só? O Senhor estava do seu lado, te abraçando, sabe? O Senhor não te livra do infortúnio, mas Ele te dá a chance de experimentar uma coisa ainda mais sublime do que uma vida flat sem problemas, que é uma companhia acalentadora. Sabe, eu sou casado já fazia 15 anos. Os momentos mais intensos que eu tive nesse casamento foram nos dias que eu chorei e a minha esposa veio me abraçar e disse: eu estou com você. Essa frase é um outro tipo de dizer eu te amo, de forma muito mais profunda. Ela me viu descabelado, triste, abatido, sem minha força, e ela me acolheu num momento de fragilidade e eu me senti muito amado e acolhido, e isso criou um elo de força muito grande entre nós. Nossa aliança foi reforçada ali. Então o Senhor faz isso também, Ele abre espaço no meio do sofrimento para que você entenda o tamanho do amor dele. O amor, ele desenvolve no meio do sofrimento. Sabe, nos dias difíceis, você passa a compreender aspectos do amor de Deus muito mais profundos do que aquele desejo infantil que nós temos de uma vida, que o amor de Deus fosse um grande parque de diversão e a gente pudesse só sorrir eternamente. Não, o Senhor quer contar uma história para nós. E uma boa história tem uma grande quantidade de dores, com certeza. Os casamentos mais bonitos e desejáveis, os líderes mais de poço desejável, todos eles têm lágrimas para contar para você. As histórias de amor mais alucinantes, elas também têm dias difíceis. E isso as torna mais bonitas ainda. A diferença é que o sofrimento é uma pessoa que, sem Deus, longe de Deus, da cruz, longe de Jesus, o sofrimento os esmaga. Isso não gera vida. Não produz nada. É um sofrimento sem significado. Ele é o próprio inferno chegando na vida das pessoas. O sofrimento na vida do cristão, ele pode ser a porta do paraíso. Alguns tipos de dor, eles podem, na verdade, ser um tipo de saúde espiritual para você, para que você entenda a realidade, como funciona. Então, minha irmã, meu irmão, meu convite para você é: sofra como um cristão, sofra com dignidade, chore, lamente, rasgue as vestes quando precisar, grite, peça socorro, não passe por nada sozinho, procure sua liderança, faça isso junto com seus irmãos, sofra em um ambiente de segurança, mas sofra o que tiver que sofrer, não abaixe a guarda, não foge da luta, sabe que o Senhor está com você. Do lado de lá, tem uma manhã te esperando, o Senhor com a mesa posta, Ele vai te alimentar, cuidar de você, durante o caminho o Senhor está com você, e que você sofra então com significado, sofra como um cristão e uma cristã. Que Deus te abençoe muito.